E aí, pessoal, então nesse vídeo aqui a gente vai criar detalhadamente, passo a passo, node por node, esse nosso fluxo aqui de follow-up, que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, tudo que ele faz, como que ele funciona bem certinho, mas agora a gente vai fazer ele aqui do zero. Ele funciona integrado com a nossa automação de recuperação de vendas, se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, vocês podem utilizar uma fonte de dados externa ou uma outra lista de uma outra tabela que vocês tenham aí no Supabase ou no Google Sheets ou qualquer outra coisa. Aqui no Notion a gente tem detalhado tudo que a gente utilizou aqui, até os modelos de e-mail, se vocês quiserem se basear, mas eu aconselho vocês a fazerem personalizados de acordo com a necessidade de vocês. E aqui também tem os prints das tabelas aqui do banco de dados que a gente utilizou basicamente para fazer essa automação. Aqui tem todas as tabelas, o print delas bem certinho. E essas tabelas, elas foram criadas lá naquele nosso fluxo de recuperação de vendas que a gente faz com webhooks. Então lá a gente vai criar a tabela de carrinho abandonado, aqui tem a de tentativa finalizada, que a gente vai utilizar depois desse fluxo de follow-up, e aqui tem todas as outras tabelas que a gente criou lá. A gente também vai utilizar essa tabela aqui de compra aprovada, que a gente vai fazer a verificação aqui no nosso fluxo, se o lead já comprou ou não, para não enviar mensagens desnecessárias para ele. Aqui a gente está fazendo com e-mail pelo Brevo, mas como eu informei para vocês anteriormente, se vocês quiserem fazer por e-mail e também por WhatsApp, é só adicionar um HTTP request aqui do lado, HTTP request, escrevi errado, HTTP request, e criar uma chamada da Evolution ou de qualquer outra API de WhatsApp que vocês estejam utilizando para fazer esse disparo. Lembrando, sempre coloquem um wait antes ou depois da mensagem do WhatsApp para evitar tomar bloqueio com disparo em massa, que é o que mais bloqueia o WhatsApp. Então, agora a gente vai começar a criação desse nosso fluxo do zero. Todos esses nodes aqui, exceto esse Remove Duplicates, que é bem simples de ser configurado, a gente já viu nas outras aulas, principalmente lá no Fundamentos do N8N. E é utilizando aquelas aulas lá para vocês entenderem o que vocês estão fazendo e por que vocês estão fazendo, o porquê de utilizar cada node aqui, é que vocês vão conseguir construir as lógicas mais efetivas para os fluxos de vocês. Tem algumas coisas aqui que vocês podem alterar, como esse split aqui, que não necessariamente precisaria estar aqui, e também vocês podem ir adaptando de acordo com a necessidade de vocês. Eu fiz isso aqui como um template para a gente utilizar, e eu tenho utilizado ele aqui, e tem funcionado muito bem para fazer esses follow-ups, porque além dele verificar o comprador, ele verifica a partir de algumas linhas que a gente adicionou aqui na tabela. Deixa eu achar aqui a de carrinho abandonado, essa aqui, sequência de e-mail, data WhatsApp, data envio, sequência WhatsApp, eu já deixei preparadas essas duas linhas aqui para vocês enviarem e fazerem a mesma coisa com o WhatsApp. É que a gente vai verificar em que dia que esse lead está, se ele está no primeiro e-mail, que a gente vai enviar o primeiro template de e-mail, no terceiro dia, que a gente vai enviar o segundo template de e-mail. Aqui eu troquei, ele já envia logo no segundo dia, e ele dá um desconto conforme eu já expliquei lá no vídeo da explicação desse template. Então vamos começar a criação desse template aqui do zero, que a gente já está enrolando muito. Sempre que a gente for começar, notem que aqui ele tem o gatilho de cron, que é o gatilho de calendário, que a gente vai agendar um horário ou horários específicos ou um intervalo de tempos para ele disparar esse follow-up aqui. Eu utilizo ele com um intervalo de 3 horas, mas vocês podem utilizar com o intervalo que vocês quiserem. Diferentemente daqueles gatilhos que ele tem que ficar todo minuto procurando no teu banco de dados, aqui você pode colocar o tempo que você quiser, porque ele vai pegar e vai fazer a verificação e os filtros bem certinho aqui pelo dia, se já é comprador ou se não é, e enviar tudo bem certinho aqui, sem você precisar estar consultando toda hora. Então vamos aqui para o nosso fluxo. Eu tenho um workflow em branco aqui, a única coisa que eu fiz foi renomear ele aqui, e a gente sempre começa com um gatilho manual para a gente ir iniciando os nossos testes. Depois disso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar a nossa lista de clientes que a gente vai querer realizar esse follow-up. Independentemente se vocês vão pegar do Supabase, do Google Sheets ou de qualquer outro banco de dados, o passo a passo vai ser semelhante. Como eu falei para vocês, a gente criou alguns campos aqui para a gente definir em qual etapa que esse lead está. Então, o primeiro que a gente vai utilizar vai ser esse data envio, e a sequência e-mail aqui a gente também vai utilizar para ver em qual dia que ele está da nossa sequência de e-mail de follow-up ali. Então, a gente vai fazer a verificação através disso. Isso é só para dar uma contextualizada para vocês, que a gente fez algumas alterações aqui na tabela de carrinho abandonado. Então, a gente veio aqui e adicionou um campo de data envio, que é no formato date, um campo de sequência e-mail, que é no formato texto,
E esses dois campos aqui a gente não vai utilizar, eu deixei aqui prontos para vocês fazerem no caso de querer enviar mensagens pelo WhatsApp também. Mas aqui a gente vai fazer só pelo e-mail, porque vai ser exatamente o mesmo processo e é só vocês adicionarem um node de HTTP request, como eu falei para vocês, aqui depois ou antes do envio de e-mail aqui, tanto faz. Então vamos voltar para cá. A primeira coisa que a gente vai fazer é buscar lá no nosso Supabase. Então, vou pegar aqui um node do Supabase, eu quero pegar várias linhas, porque eu quero buscar todas as linhas que eu tenho lá. E eu vou selecionar aqui a minha tabela, que vai ser a tabela de carrinho abandonado. Aqui a gente tem que fazer algumas configurações. A gente tem que trocar isso aqui para ele retornar todos, porque a gente quer buscar todos lá, como eu mostrei para vocês lá na demonstração do outro vídeo. Lá a gente puxou um número maior que 50 aqui, e se eu não tivesse marcado isso aqui ou aumentado o número ali, ele ia limitar a busca. E lá no Supabase, vocês vão notar, quando vocês fizerem buscas aí, ele nem sempre vai puxar os itens das tabelas com as ordens aqui do ID. Deixa eu pegar aqui a tabela de carrinho abandonado, ele nem sempre vai puxar com essa ordem aqui, ele pode puxar um pouco variado. Aqui eu deixei alguns e-mails cadastrados e eu também deixei alguns duplicados aqui para a gente ver aquele Remove Duplicates funcionando. Então vamos voltar aqui para o nosso fluxo. Depois da gente ter selecionado a tabela, ter marcado aqui para ele retornar todos, a gente não precisa configurar mais nada aqui, porque a gente vai querer pegar todas as linhas nesse primeiro momento. Depois disso, a gente já vai utilizar aquele Remove Duplicates, mas eu vou dar um test workflow aqui para ele pegar os 6 itens. Então ele puxou aqui todos os itens, aqui vocês podem ver no formato de tabela, e agora a gente vai remover os duplicados, caso tenham, porque uma pessoa pode abandonar o teu carrinho mais de uma vez, e todas as vezes que ela abandonar o carrinho, vai ser disparado o webhook lá para a nossa automação de recuperação de vendas, e ele vai fazer um novo cadastro. Claro, vocês poderiam criar um filtro lá antes, mas eu acho mais fácil de fazer assim. E depois vocês podem criar um outro fluxo também para remover os duplicados uma vez por dia ou uma vez por semana. Isso daí também vai de vocês. Então vamos digitar aqui remove, que ele já vai puxar aqui esse remove duplicates. Agora a gente vai querer remover os itens da onde? Vai ser do input anterior, que é esse node do Supabase aqui. Então vou selecionar aqui e a gente não quer comparar todos os campos. A gente vai querer filtrar por alguns campos somente. Então, lá no nosso banco de dados, a gente salva o e-mail e o telefone, que provavelmente são variáveis que vão ser únicas de cada pessoa. Ou seja, o nome pode ter vários João, vários Germano, vários Pedro, mas o e-mail e o telefone provavelmente vai ser um de cada pessoa. Então, aqui ele está dando exatamente o exemplo que a gente tem que seguir e a gente vai fazer exatamente igual. Porém, vai ser telefone e e-mail. Se lá no Supabase vocês criaram aqui aparecer, no caso, com a letra maiúscula no começo, ou vocês criaram lá a tabela, a linha dessa tabela com uma letra maiúscula, tem que colocar exatamente igual aqui. Então, vou colocar e-mail, vírgula, espaço, telefone. Perfeito. Agora, ele vai remover os duplicados que tiverem o mesmo e-mail ou o mesmo telefone. Beleza? Então, vou dar um test workflow. Porém, notem que ele não removeu nenhum. Por quê? Porque aqui ele vai remover só se as duas strings aqui, as duas variáveis baterem. Então, eu tenho que tirar isso aqui e eu tenho que escolher ou um ou outro. E aí vai de vocês. Eu vou deixar aqui só com e-mail e vou testar para a gente ver. Então, vou dar um play aqui. Ele já removeu um que tinha um com um e-mail igual ali. Então, a gente tinha dois contatos ggnocode@gmail.com e aqui ele nos trouxe somente um contato ggnocode@gmail.com. Beleza. Agora, a gente vai fazer um split aqui para a gente splitar essa lista e trabalhar com os itens separados. Então, a gente vai adicionar aqui só pelo ID. Aqui é a única coisa que a gente vai adicionar e a gente vai incluir todos os outros campos para a gente mandar todos os outros dados que vierem nessa lista aqui para os nodes posteriores que vierem aqui na nossa automação. Então, agora a gente vai dar um play aqui e ele já vai trazer aqui essa lista separada. Como eu falei para vocês anteriormente, esse node de split aqui talvez não precisasse, mas eu vou fazer seguindo o nosso template que está aqui disposto para vocês para download, beleza? Então, vou voltar aqui para o nosso fluxo. Agora, a gente vai fazer o filtro do switch. E como que a gente vai fazer aquele filtro? A gente vai filtrar pela data de envio e pela sequência de e-mail que eu falei aqui para vocês, que vai ser esse data envio e esse sequência e-mail. Então, como esse aqui é um fluxo de follow-up, todos os contatos aqui que ainda não foram enviados nenhuma sequência de e-mail, ele vai estar obrigatoriamente vazio, todos esses campos aqui, porque a gente ainda não enviou nada nesse follow-up, a gente só cadastrou eles na tabela de carrinho abandonado. Então, a gente vai fazer os filtros por aqui. O primeiro filtro do dia 1, a gente vai utilizar esse data envio aqui, porque depois a gente vai utilizar esse data envio para ver aqui se ele já está pronto para receber o próximo e-mail, se já passou um dia ou 2 dias aqui. E depois a gente vai utilizar esse campo aqui de
sequência e-mail, porque a gente vai ir preenchendo com dia 1, dia 2, dia 3, mas essa lógica aqui vocês podem alterar e fazer do jeito que vocês quiserem. O que importa é fazer o filtro ali, verificando em qual etapa do funil, em qual etapa dessa sequência ele vai estar, beleza? Então vamos voltar para cá e agora a gente vai filtrar com um switch. Lembram que se for uma condicional simples, se for só verdadeiro ou falso, como aqui nesse exemplo que eu só preciso verificar se ele já comprou ou não, eu posso utilizar esse node de if aqui para fazer essa verificação. Porque por mais que eu possa adicionar mais de uma condição aqui, eu só tenho duas rotas de saída aqui, que é um verdadeiro e um falso, é um booleano. No node switch, a gente tem mais de uma rota de saída, que a gente pode adicionar quantas a gente quiser para a gente fazer esse filtro. Então a gente vai utilizar esse node de switch. Então, clicando aqui, vocês vão digitar switch e vão abrir o switch aqui. Aqui a gente não precisa alterar nada e agora a gente vai fazer os filtros aqui. Então, como eu falei para vocês, no primeiro filtro a gente vai utilizar esse campo aqui de data envio. Então, se ele estiver vazio, significa que nunca foi enviada uma mensagem ou uma sequência de follow-up para esse lead. Então, a gente vai utilizar esse filtro para os leads que ainda não foi enviado nenhuma mensagem, eles irem para o primeiro fluxo, que vai ser o primeiro template de e-mail. Então, eu vou trocar aqui para esquema, para ficar mais fácil da gente ver, e eu já vou trocar essa primeira regra aqui, então. Então, como que a gente pensou nessa lógica? Se o data envio aqui tiver vazio, significa que não foi enviado. Então, se tiver vazio, ele vai enviar para essa rota aqui. Então, eu tenho que achar alguma regra aqui que ele vai falar is empty. Porém, aqui no nosso Supabase, se vocês notaram, a data envio é no formato date. Então, não pode ser aqui na aba de string, tem que ser na date. Então, a gente vai vir aqui em date is empty. Beleza. Agora, a gente vai puxar dinamicamente, só arrastar e puxar aqui esse data de envio. Beleza. Então, ele já ficou aqui. Se o JSON data envio estiver vazio, ele vai encaminhar para essa rota. Agora, a gente vai renomear esse output aqui, para a gente saber qual dia que é. Então, esse aqui é o dia 1, que vai ser o primeiro dia da sequência de e-mail. Vamos ver como é que ficou aqui. Ele já deixou aqui uma rota de saída para o dia 1. Então, eu vou dar um play aqui e todos os itens vão sair por esse caminho aqui. Agora, a gente vai fazer todos os filtros aqui para vocês verem essa lógica aqui, para a gente não se perder e a gente continuar o fluxo depois sem ter que voltar aqui atrás para fazer do zero. Então, como eu falei para vocês, o primeiro filtro aqui a gente vai fazer pelo data de envio, beleza? Os outros filtros a gente vai fazer aqui pela sequência de e-mail. Lá no final, depois que tiver enviado essa sequência de e-mail, a gente vai atualizar essa linha aqui desse cliente que foi enviado e trocar aqui, vamos deixar a data de envio marcada, que vai ser a data atual que ele for enviado, e depois da primeira sequência de e-mail, a gente vai marcar ele aqui como dia 1, que vai significar que ele já enviou o dia 1. Então, vou preencher manualmente aqui só para a gente ver funcionando o nosso switch. E aqui também eu vou trocar isso aqui e vou colocar a data atual. Então, vou vir aqui e vou dar um set now. Beleza. Já setei aqui, então esse aqui, em tese, para o nosso banco de dados aqui, para o funcionamento da nossa automação, ele já foi enviado o fluxo do dia 1. E agora a gente vai criar aqui uma regra para validar isso aí. Então, aqui a gente criou a do dia 1, que a gente pegou a data de envio, viu se está vazia. Se tiver vazia, significa que não foi enviado nada para esse lead ainda. Então, ele vai ir para o primeiro envio, que é o dia 1. Depois que ele finalizar, a gente vai marcar esse lead aqui. Logo, vocês vão ver isso acontecendo como dia 1. Então, agora a gente vai filtrar aqui pela sequência. E assim sucessivamente. Depois que ele fizer o dia 2, a gente vai marcar como dia 2 ou dia 3. E assim vocês vão filtrando. Então, agora a gente vai fazer a outra regra aqui. A gente vai clicar aqui para adicionar uma nova regra. E agora a gente vai filtrar, de fato, por essa string aqui, se ela for igual ao dia 1. Então, se lá no cadastro do lead, no sequência e-mail que a gente vai pegar dali e arrastar para cá, for igual a dia 1, significa que ele já passou pelo dia 1 e ele está pronto para ir para o dia 2. Talvez fique um pouco confuso, vocês podem alterar para dia 2 aqui para não confundir a cabeça de vocês, mas essa é a lógica. Se ele tiver vazio, ele vai enviar o primeiro e depois ele vai marcar como dia 1, como se já tivesse enviado do dia 1. Então, basicamente, é esse o filtro que a gente está fazendo. A gente está verificando se já foi enviado o dia 1. Então, se lá na sequência e-mail, no campo de sequência e-mail desse usuário aqui, for igual a dia 1, significa que ele já está pronto para ir para o dia 2. E aí, depois disso, a gente tem um outro filtro ali para verificar e não deixar o envio do e-mail acontecer se esse lead aqui caiu num outro disparo que já foi enviado no dia de hoje, por exemplo. Então, esse filtro aqui vai ser assim. A gente pode renomear ele aqui para dia 2,
colocar em maiúsculo para ficar igual ao outro, dia 2, e a gente vai criar uma outra regra exatamente igual essa aqui, porém aqui vai ser dia 2, que significa que ele já vai ter enviado do dia 2 e ele está pronto para o dia 3. E depois, quando ele finalizar, a gente vai criar uma outra regra aqui, que vocês podem enviar também um outro e-mail ou encaminhar para outra automação para enviar a última oferta, por exemplo, que vai ser o de finalizado. Então talvez esteja um pouco confuso agora essa lógica aqui, mas no decorrer do fluxo vocês vão ver que a gente vai marcar lá depois de fazer o envio que esse usuário já passou pelo dia 1. Então a gente marcou aqui as duas regras do dia 1 e do dia 2, agora a gente vai criar uma nova regra que vai ser exatamente igual a essa de cima. Eu vou pegar aqui o sequência e-mail, vou arrastar para cá, porém aqui vai ser dia 2. Vou colocar em minúsculo aqui na regra e em maiúsculo aqui no nome. Então, o dia 2 vai ser o dia 3 do envio, que vocês podem fazer aqui 2 dias depois ou 3 dias depois, vocês que sabem. Fiquem calmos, pessoal, talvez esteja parecendo um pouco confuso, mas essa aqui é a lógica. Se vocês não entenderam ainda, vocês vão entender um pouco mais para frente quando a gente assinalar lá esse dia no fluxo do usuário. Então a gente já fez o do dia 3 e agora a gente vai criar o do finalizado. Vamos adicionar uma nova regra, vai ser novamente is equal to, a gente vai puxar aqui a sequência e-mail. Então quando essa sequência e-mail for finalizado, esse lead vai estar marcado como finalizado e daí a gente vai mandar ele para outro caminho aqui. Vou renomear como finalizado também. Beleza? Agora eu vou dar um test workflow e vamos ver. A princípio é para ir 4 aqui para cima e apenas 1 aqui no dia 2. Então, eu vou dar um test workflow, ele foi os 5 itens ali para cima. Vamos ver o que deu de errado. O que aconteceu foi que ele removeu o duplicado que eu tinha preenchido aqui. Então, deixa eu trocar aqui, deixa eu achar o outro que tem o mesmo e-mail, para a gente fazer igual. Vai ser esse aqui, vou setar para null. Então agora eu vou dar um test workflow aqui e a princípio é para ir 4 itens aqui para cima e 1 item aqui para baixo, beleza? Então, vamos ver, beleza, certinho. Então aqui nesse item que foi para baixo, ele pegou aqui essa variável que está como dia 2 e validou. E aqui ele não encaminhou para o de cima porque a data não está vazia aqui. Então a data está preenchida e a sequência está como dia 2. Ele já faz essas duas verificações praticamente no automático. Agora a gente já pode continuar aqui o nosso fluxo. E a primeira coisa que a gente vai fazer antes de continuar é colocar uma nota aqui para a gente deixar um pouco mais organizado. Vou trocar a cor dela, vou deixar esse azulzinho aqui mesmo e vou trocar aqui gatilho e filtro de dias da sequência. Não vou colocar acento. Beleza? Só para ficar mais organizadinho visualmente aqui para a gente não se perder. E agora a gente vai começar o fluxo do dia 1, que como eu falei para vocês, ele vai ser igual nos outros dias. A única coisa que vai alterar é esse nó de if aqui, que vai fazer aquele filtro que eu falei para vocês no vídeo da apresentação, que ele vai ver se já passou um dia desde o último envio, beleza? Então vamos voltar para cá, para o nosso outro fluxo, e agora a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar um nó de loop, porque todas as vezes que a gente quiser fazer a mesma coisa com uma lista de itens, a gente vai ter que fazer um loop para fazer tudo bem certinho. Como dentro desse loop a gente vai ter que fazer diversas verificações aqui, e tem algumas etapas, a gente vai trabalhar dessa maneira, beleza? Então eu posso excluir esse replace me aqui, excluir esse caminho aqui e a gente vai começar a trabalhar nisso aqui agora. E agora então a gente vai começar a trabalhar aqui dentro do nosso loop. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai tratar os dados que está chegando aqui, porque aqui tem poucos dados, porém vocês podem estar puxando uma lista que tenha vários outros dados desnecessários. Mas aqui a gente só vai precisar, a gente vai utilizar um edit fields aqui, sempre que a gente for tratar dados ou setar dados aqui, a gente vai utilizar o edit fields. Eu aconselho vocês a irem renomeando sempre, vou colocar aqui um set data, beleza? Feito isso, a gente vai criar e mapear os campos aqui manualmente. O que a gente vai precisar para fazer esse follow-up? A gente precisa só do nome, do e-mail e do telefone a princípio. Então são esses os dados aqui que eu vou mapear. Então vai ser o nome, o e-mail e o telefone. Beleza? Agora a gente vai executar aqui esse loop, ele vai mandar um item para cá e a gente vai mapear esses dados manualmente puxando aqui direto do loop. Então o nome completo, a gente vai puxar aqui o nome, o e-mail a gente vai puxar aqui o e-mail e o telefone a gente vai puxar aqui o telefone. Lá na nossa tabela, nessa tabela aqui, a gente está salvando o número puro aqui, o número direto. Se tiver com o mais na frente ou swhatsapp.net, vocês podem ou fazer um split pelo primeiro item
ou vocês podem utilizar o replace que a gente já tem em várias outras aulas, ou vocês podem pedir para o ChatGPT gerar um replace para tirar o mais e os caracteres especiais do telefone. É só pedir exatamente assim para ele que ele vai te ajudar. Feito isso, antes da gente fazer o envio ali do e-mail, a gente tem que verificar se esse lead, se esse usuário, se esse cliente já realizou a compra, porque ele pode ter se cadastrado lá na tabela, gerado um carrinho abandonado e voltado depois e comprado. Então não faz sentido a gente enviar um fluxo de follow-up ou recuperação de vendas para alguém que já comprou. Claro, se for um follow-up para construir relacionamento com o cliente, faz total sentido, mas nesse caso aqui seria puramente para recuperar a venda. Porém, vocês podem alterar os templates de e-mail ali e criar de acordo com a necessidade de vocês. Então, preparados os dados aqui, eu vou dar um play, a gente vai verificar na nossa tabela de compra aprovada, que a gente tem criada aqui, nossa tabela de compra aprovada, se esse lead já está cadastrado aqui nessa tabela de compra aprovada. Se ele tiver cadastrado, a gente simplesmente vai parar o fluxo aqui e vai tirar ele da nossa tabela de carrinho abandonado, porque já não faz mais sentido ele estar naquela tabela, mas mesmo assim ele vai estar dentro do nosso banco de dados, na nossa base de dados lá de compradores. Então, agora a gente vai pegar um nó do Supabase novamente. Vou clicar e digitar Supabase, só que agora eu não quero pegar várias linhas, eu quero pegar somente uma linha, porque eu quero verificar lá nas minhas tabelas se esse lead aqui, com esse e-mail ou com esse telefone, já é um comprador ou não. Então, eu vou buscar uma linha, eu vou pegar da minha tabela de compra aprovada e aqui eu tenho que adicionar uma condição. Antes de adicionar essa condição, vamos vir aqui no Settings e colocar um Always Output Data e Continue on Error. Vocês podem adicionar aqui, fazer um tratamento de erro, aqui eu aconselho, mas nesse caso aqui não é necessário. Então, voltando aqui para o nosso Node do Supabase, a gente vai querer buscar uma linha lá da nossa tabela de compra aprovada e vai adicionar uma condição aqui. Então, se tiver alguém com o e-mail igual ao e-mail que está vindo desse Edit Fields aqui, ele vai voltar para a gente um valor. E eu aconselho, caso vocês não tenham ninguém na tabela de compra aprovada, vocês criem uma linha lá na tabela de compra aprovada de vocês, como eu fiz aqui, com um e-mail que já tenha na tabela ali de carrinho abandonado para vocês conseguirem fazer essa verificação e não ficar dando erro aí e travados. Então, criem uma linha na tabela de compra aprovada de vocês com algum e-mail ou algum telefone, caso vocês queiram fazer a configuração pelo telefone, igual a um que tenha na tabela de carrinho abandonado também, para a gente conseguir fazer essa verificação aqui. Então, ele vai buscar lá se já tem alguém com esse e-mail aqui, mas não tem porque é outro e-mail que está lá. Então, eu vou trocar o meu e-mail que está lá, só para a gente conseguir validar aqui. Como eu falei para vocês, ele não puxa exatamente em ordem. Então, o primeiro que veio aqui nesse Edit Fields foi o e-mail que eu não cadastrei aqui. Só vou trocar aqui esse e-mail. Beleza? Então, vamos voltar para cá. E agora a gente já pode dar um play aqui para ele buscar lá se vai ter alguma linha. Então, ele buscou e ele trouxe um item para a gente. Beleza, agora como que a gente vai verificar se é um comprador ou não? A gente vai colocar um node de if aqui e a gente vai simplesmente verificar com alguma string, alguma variável que vem aqui, pode ser o telefone, e-mail, o nome, se está vazia ou não. Então, como é um filtro simples, a gente só quer duas saídas de verdadeiro ou falso, a gente vai utilizar o if, e aqui dentro desse if, a gente vai puxar aqui, pode ser o telefone, e a gente vai alterar aqui para isEmpty, em string, e a gente vai vir aqui em isEmpty. É string o telefone, porque como eu já expliquei para vocês anteriormente, telefone, CPF, essas coisas vocês não precisam salvar como números. Porque, por exemplo, com o CPF, um 0 à esquerda, ele não vai ser contabilizado. Então, ele vai sumir aquele número ali e pode dar algum erro no banco de dados. Então, telefone, CPF, documentos e tudo mais, vocês sempre vão salvar como texto e não como número. E essa aqui é a única verificação que a gente tem que fazer aqui. Então, se for verdadeiro, se tiver vazio, ele vai encaminhar para cima. E se não tiver vazio, ele vai encaminhar para baixo. O que significa que o nosso lead já comprou. Então, vou dar um play aqui. Ele encaminhou para baixo aqui, como a gente já esperava, porque a gente já tem esse e-mail cadastrado lá na nossa tabela de compra aprovada. Então, o que a gente vai fazer a partir disso? A gente vai descadastrar. Eu vou colocar uma nota aqui só para a gente se situar melhor. Então, descadastrar lead. Beleza. Vou colocar como vermelho aqui, que é uma ação destrutiva. Então agora eu vou adicionar um node do Supabase aqui novamente, que é o banco de dados que a gente está utilizando para a gente remover esse lead. Então eu vou querer deletar uma linha. Então aqui a gente vai configurar da seguinte maneira, a gente vai querer deletar da nossa tabela de carrinho abandonado, porque ele já comprou da gente, então não faz mais sentido ele estar aqui nessa tabela. E a gente vai filtrar aqui adicionando uma nova condição. Então, se o e-mail for igual a esse e-mail aqui que veio do if, ele vai excluir essa linha, beleza?
que a gente também vai marcar esse always output data e continue, porque como ele vai fazer um loop e pode ter muitos usuários aqui, pode dar ruim se você não deixar isso aí e talvez você não veja esse erro. Então, vou deixar aqui embaixo. Depois disso, se vocês quiserem, como aqui no nosso fluxo, descadastrar de outras tabelas que vocês tenham, como a de compra recusada, por exemplo, é só vocês adicionarem um novo node do Supabase aqui. E ele deletando essa linha aqui, a gente pode retornar para o nosso loop, que ele vai puxar o próximo item e vai seguir a sequência. Eu não vou executar aqui, porque eu não quero deletar aquela linha, beleza? Então, vou só dar um save aqui, vou atualizar a página e vou testar esse fluxo de novo para a gente ir até ali e ver ele funcionando. Beleza? Aqui ele já deletou o primeiro, que eu não queria que ele deletasse, e ele passou o próximo item, que é o próximo item que não tem nada aqui no telefone. Então, ele encaminhou para frente e agora a gente vai fazer, de fato, o envio desse e-mail. Então, agora, os próximos passos vai ser enviar o e-mail ou a mensagem do WhatsApp, caso vocês queiram também, e depois a gente tem que atualizar essa tabela, essa linha, lá no nosso banco de dados, para ele não enviar aqui para o mesmo fluxo novamente, beleza? Então, vamos fazer isso agora. Para enviar o e-mail, a gente vai utilizar o serviço do Brevo. Vocês podem utilizar outro serviço, caso vocês queiram também. E a gente vai enviar um template. Vamos achar aqui. Aqui a gente tem a opção de enviar um e-mail transacional, ou a gente pode enviar um e-mail utilizando um template, que a gente pode personalizar lá, bem bonitinho, o nosso template, do jeito que a gente quiser, colocar imagem, colocar um monte de coisa. Aqui no Brevo, vocês vão ter que configurar a credencial de vocês, vão ter que escolher um template de e-mail aqui, eu coloquei aqui o errado, mas vocês vão ter criado lá os e-mails de vocês, recuperação de vendas dia 1, dia 2, dia 3 e assim por diante, e aqui a gente vai adicionar o e-mail que vai receber essa mensagem, que a gente vai puxar direto aqui do nosso node de if. É só pegar aqui o e-mail e arrastar para cá. Ah, mas por que deu erro? Porque às vezes pode dar pau nesses nodes de if. Por isso que a gente já aprendeu como pegar de uma maneira que mesmo que você troque o node de lugar ou troque o nome do node, ele vai dar sempre certo. Então a gente vai trocar aqui em cima para JSON, vamos selecionar aqui o set data, porque a gente já tratou esses dados anteriormente e a gente vai selecionar o e-mail aqui. Vou clicar no e-mail, vou vir aqui em copy item path. Feito isso, vou dar um Ctrl ou Command V e ele já vai validar aqui essa opção. Beleza? Então, vamos vir para cá e agora a gente já pode mandar esse e-mail e depois a gente vai atualizar a linha desse usuário que está aqui no set data para a gente conseguir marcar ele que ele já passou pelo primeiro dia e vai ir para o dia 2. Então, eu vou dar um play aqui, talvez ele dê erro porque esse e-mail não existe, mas ele enviou mesmo assim. E agora a gente já vai adicionar um novo node do Supabase, mas agora a gente vai atualizar uma linha. Qual linha que a gente vai querer atualizar? De qual tabela? Da nossa tabela de carrinho abandonado. Porque a gente está fazendo o disparo de acordo com essa tabela. Beleza. Agora, a gente vai ter que filtrar qual linha a gente vai querer atualizar. Então, eu vou adicionar aqui uma nova condição. Agora, a gente vai selecionar pelo e-mail, for igual. E agora, a gente vai pegar novamente lá do set data, que a gente tratou os dados para a gente utilizar posteriormente. Então, eu vim aqui, selecionei JSON, achei o set data aqui, cliquei no e-mail, vim em copy item path e vou colar aqui. Beleza. Agora, a gente tem que adicionar os campos que a gente quer alterar. Então, eu vou adicionar aqui embaixo um novo campo. Qual campo que a gente vai alterar? A gente vai alterar a data de envio, que vai ser a data atual. Eu vou trocar aqui para a expressão e vou colocar now, beleza? Porém, lá no Supabase, ele aceita a data no formato ano, mês e dia, e a gente tem que tratar essa data aqui antes de enviar para lá. Então, a gente vai dar um ponto depois desse now, ele já puxa aqui para nós esse format, que vai ser exatamente isso, e aqui ele já traz a explicação. Então, é algo parecido com isso que a gente vai utilizar, porém, para dia a gente usa o dia, para mês a gente usa o M, e para ano a gente usa o year. Então, vai ficar assim. Format, e daí ele já puxou automaticamente aqui o formato que é utilizado pelo Supabase. Vocês não precisam configurar nada. E outra coisa que a gente vai querer alterar é o dia 1, aquela sequência, aquele campo de sequência e meio. Deixa eu trocar aqui a nossa tabela, carrinho abandonado, deixa ele carregar. Então aqui ele tem a data e aqui ele tem o dia 1 também, que a gente vai marcar para ele saber e ir para o próximo dia, beleza? Então, deixa eu voltar para cá, para o nosso fluxo. A gente já adicionou a data de envio e a gente tem que alterar agora o sequência e-mail. Então, aqui nesse caso, a gente vai colocar um valor fixo
porque ele vai simplesmente sobreescrever lá na nossa tabela. Então ele vai marcar todos como dia 1. Feito isso, a gente não precisa fazer mais nada. Vocês podem criar outras verificações aqui, como tem aqui nesse outro fluxo, que ele vai verificar se tem lá na minha tabela de compra recusada também e vai excluir, mas é basicamente isso que a gente precisa para fazer esses disparos. Como eu falei para vocês, se vocês quiserem adicionar um HTTP request aqui para fazer o envio de mensagens de WhatsApp, vocês podem adicionar, lembrando de colocar um wait antes ou depois com um tempo aqui considerável para não configurar um disparo em massa. Aqui no Brevo, vocês também podem marcar esse always output data e on error, continue. Aqui nesse Supabase também vocês podem marcar isso aqui. E aqui vocês podem fazer também o tratamento de dados utilizando o error output, como a gente já viu. Então, se der erro, você pode fazer ele tentar de novo, e se der acerto, você pode continuar o fluxo. Mas a gente vai deixar aqui para ele continuar sempre que der erro. Feito isso, ele já está praticamente pronta a nossa sequência aqui. Ele já está trazendo aqui no loop, ele vai passar um item por vez aqui desses 4. Ele só não continuou porque não tinha mais nada aqui e nada que conectasse novamente ao loop. A gente vai tratar os dados, a gente vai buscar lá na nossa tabela de compra aprovada se esse lead já comprou ou não e a gente vai fazer essa verificação aqui. Se ele existe lá na nossa tabela de compra aprovada, significa que ele já comprou. Então a gente vai descadastrar esse lead aqui e vai voltar para o loop para ele continuar a sequência de e-mails para o próximo, para o próximo e para o próximo. Se ele ainda não comprou, ele vai enviar o nosso primeiro template de e-mail. Depois disso, a gente vai atualizar lá no nosso banco de dados a data de envio do último e-mail para a gente fazer o filtro e aqui também a sequência como dia 1. Feito isso, a gente já pode vir aqui e ligar esse node aqui no loop novamente. E agora a gente vai dar um save e um test workflow que ele vai rodar aqui todos e vai enviar todos aqueles e-mails lá. Então, vou dar um teste aqui. Como não veio nenhum para cá, que já tinha no compra aprovada, ele enviou aqui para baixo, beleza? Agora, a gente vai simplesmente duplicar esse fluxo aqui. Deixa eu colocar uma nota aqui, para a gente conseguir deixar ele organizadinho. E vocês vão ver só o que vai alterar nos outros fluxos. Dia 1. Deixa eu alterar a cor dele aqui. Vocês podem deixar eles mais juntinho também, para ficar mais organizado, mas eu vou deixar assim. Então, vou dar um Ctrl Command D. E agora a gente vai trocar aqui para dia 2. Deixa eu deixar ele um pouco mais afastado, porque a gente vai ter que fazer um filtro aqui antes, beleza? Mas o processo aqui vai ser basicamente o mesmo. A única coisa que a gente tem que alterar é aqui nesse brevo, a gente tem que alterar o nosso template para ser o dia 2. E aqui a gente tem que trocar a sequência de e-mail para fazer sentido ali para o nosso filtro. Então aqui vai ser, deixa eu colocar em minúsculo, dia 2. Beleza, já alteramos aqui o que precisa e agora que entra a parte interessante, que ele vai filtrar e ver se já passou um dia ou não para enviar esse e-mail para esse lead. E a gente vai fazer isso utilizando um node if. Aqui nesse primeiro a gente não precisa, porque o nosso filtro aqui, como a gente já viu anteriormente, é só se a data de envio estiver vazia. Se a data de envio estiver vazia, significa que nunca foi enviada uma mensagem para esse lead. Se ela já tiver com algum valor lá, significa que ou ele está no dia 2, ou ele está no dia 3, ou ele finalizou já essa sequência, beleza? Então, a gente vai clicar aqui, depois a gente vai duplicar esse if e eu vou adicionar aqui um node de if para a gente fazer o filtro da data. Então, vou renomear aqui com filtro data, dia 2. Beleza, vou dar um rename. Agora, como que a gente vai fazer para fazer essa verificação aqui de fato? A gente vai pegar a expressão que tem aqui no nosso Notion, que é esse aqui, ó, código do node if para filtrar pela data. Vou vir aqui, vou copiar. Vamos voltar aqui para o nosso fluxo e aqui eu tenho que alterar para um booleano. Então, ele vai funcionar se for verdadeiro ou falso. Então, vou vir aqui em boolean e vou vir aqui em is true. Tem que ser exatamente igual está aqui. E aqui eu vou alterar para uma expressão. Feito isso, vou selecionar tudo e vou dar um Ctrl Command V. Beleza, agora ele já vai puxar aqui. Se tiver mais que um dia, vai ser verdade e ele vai prosseguir para essa sequência aqui. Então, deixa eu dar um play. Nesse caso, não tem nenhum que faz mais de um dia que foi enviado, porque ele vai pegar aqui a data de envio de cada um e vai verificar se já passou um dia ou não. Então, eu vou voltar aqui para a nossa tabela e eu vou alterar aqui um dos cadastros que tem aqui para a gente conseguir validar aquela operação ali. Vocês poderiam simplesmente diminuir ali o dia, mas eu quero mostrar para vocês ela funcionando. Então, vou vir aqui em qualquer um e vou alterar aqui para dia 10. Para a gente ver aquilo ali funcionando. Troquei para dia 10, agora em tese já tem que ter passado um pelo menos. Vamos ver aqui, perfeito. Então, esse primeiro aqui já passou um dia. Aqui se eu colocar 3 dias, vamos ver,
A única coisa que vocês têm que alterar aqui para trocar o dia é esse númerozinho aqui. Cuidado para não tirar os espaços que vai dar merda. Então, vou colocar mais 3 aqui para vocês verem que ele não vai passar. Beleza, não passou. E se eu colocar mais um novamente, ele vai passar ali somente um item. Feito isso, a gente já tem aqui o nosso filtro. Então, se não passou ainda, a gente simplesmente não vai fazer nada. Vamos colocar um no-op aqui, que a gente não vai querer fazer nada, realizar nenhuma ação com esse lead, se ainda não passou o dia ali para ele realizar o envio do segundo e-mail, no caso. Então, vou trocar a cor disso aqui, só para a gente não se perder. Eu já alterei ali e vou adicionar ele aqui junto. Vou colocar uma nova nota, parecida com essa aqui, para a gente conseguir definir aqui, ficar mais visual o negócio. Então, aqui a gente está fazendo o filtro e aqui a gente está encaminhando. Agora, a gente já finalizou aqui. Perfeito. Então, sempre que ele chegar aqui, ele vai trocar a data atual para a data atual. Então, se aqui ele enviou o primeiro e-mail ontem, ali no data envio desse lead, vai estar a data de ontem. E quando ele passar novamente por aqui, ele vai atualizar e sobrepor a data lá. Então, é basicamente esse o fluxo. Aí, para fazer o dia 3, a gente duplicaria tudo isso aqui novamente. Vamos vir para cá, vamos vir para cá. E aqui, a gente tem que alterar o template do e-mail, que vai ser o dia 3. E aqui a gente tem que alterar para finalizado, que daí já não vai ser mais nenhum dia. Então prestem atenção. Então quando for finalizado, ele simplesmente não vai fazer nada, vai enviar aqui para esse no-op, como eu falei, para esse outro caminho que a gente criou aqui, que vocês podem utilizar para seguir o fluxo que vocês quiserem. Então a gente vai adicionar aqui um no-op. Beleza. Então agora a gente vai rodar isso aqui e vamos ver ele alterando os itens ali. Então só um pouquinho, deixa eu alterar aqui. Aqui eu vou deixar para mais um, e aqui eu vou desativar, porque senão ele não vai passar nenhum item aqui para frente. Eu vou dar um test workflow, ele vai rodar aqui o nosso fluxo, vai marcar lá como finalizado essa sequência, e aí se eu rodar de novo e desativar esse aqui também, vou deixar ele ativo, só para vocês verem. Vou ativar novamente. Ele vai travar aqui, porque ainda não passou o dia necessário para ele enviar a segunda sequência de e-mail. Então eu vou vir aqui, vou desativar e vamos enviar a segunda sequência de e-mail e depois ele vai encaminhar todos aqui para o finalizado, porque já finalizou todo esse follow-up. E vocês podem encaminhar para uma outra tabela, criar uma outra coluna aqui e fazer uma nova sequência de follow-up se vocês quiserem. Dá um test workflow novamente, agora ele vai vir todos aqui para o no-op, beleza? Deixa eu limpar uns aqui para a gente ver funcionando. Então deixa eu tirar desse aqui e tirar desse aqui. Set to null. Tirar de todos. Só um pouquinho. Beleza. Vou salvar e vou dar um test workflow aqui novamente. Agora ele já deve enviar o primeiro. Vamos ver se... Beleza. Agora eu tenho que desativar aqui para a gente testar novamente, senão ele não vai enviar a segunda sequência. Vamos ver ele aqui funcionando, atualizando. Deixa eu atualizar aqui o Supabase. Perfeito, trocou aqui para dia 2. Esses aqui estão vazios, a sequência, porque não foram enviados, porque eles estão aqui no compra aprovada. Então, ele foi verificado na nossa tabela ali do compra aprovada, tem um e-mail igual lá, então ele não enviou nada. E agora eu vou desativar, esse aqui já está desativado, e eu vou dar um test workflow novamente, ele vai enviar a terceira sequência de e-mails, e agora, se eu der um test workflow novamente, todos já vão ter finalizados essa sequência. E como eu falei para vocês, aqui vocês podem colocar um gatilho de agendamento, que vai ser um cron. Cron é um nome antigo, mas agora é esse aqui. Agende o gatilho. E aqui vocês podem alterar, colocar esse intervalo em dias, segundos, minutos, que não faz o menor sentido. Eu aconselho aqui vocês deixarem 3 horas, 6 horas. Aí, por exemplo, ele vai enviar às 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite. Entendeu? Mas vocês podem utilizar a lógica que vocês quiserem para conectar esse gatilho. Depois disso, depois de escolher o tempo que vocês vão querer aqui, é só ativar o workflow e batata. Ele já vai funcionar tudo direitinho. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até as próximas aulas.